Olá, turma, tudo bem? Daremos início a mais uma aula da nossa disciplina Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Iniciarei a minha fala de hoje conversando com vocês acerca da nossa discussão no nosso ambiente interativo, na nossa sala de aula. Foi muito produtivo aquele momento e a gente pôde, discutir, refletir, perceber na fala do colega algumas questões relacionadas à educação ambiental, ao meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável. Então, que a gente possa continuar conversando naquele espaço de diálogo que é nosso. Bom, na aula de hoje nós iremos trazer algumas discussões sobre a educação ambiental, compreendendo o seu processo histórico, compreendendo a nossa posição enquanto indivíduos participantes de uma sociedade que tem muito a pensar e a refletir sobre a educação ambiental. Então, este é o tema da nossa aula de hoje, discussões sobre a educação ambiental. Inicialmente, eu trago que a educação ambiental corresponde a uma educação que ela deve ser pautada na formação de indivíduos com responsabilidade ambiental. É você, enquanto participante de uma sociedade, de uma comunidade, você ter uma responsabilidade ambiental. Qual é o seu papel dentro desse espaço, dentro do meio ambiente? Porque agora a gente compreende, essa imagem ela reflete sobre isso, a gente compreende que o meio ambiente é tudo aquilo, que está envolvido. Então, é a relação administrativa, é tudo aquilo que é vivo e que é não vivo. É a educação, são as obras, o transporte, a agricultura, a cultura, tudo isso envolve o meio ambiente. Então, a educação ambiental é uma educação que deve ser pautada para que a gente construa uma responsabilidade ambiental. E aí eu trago um subtópico com o nome Modismo da Educação Ambiental. A gente tem visto que tem crescido cada vez mais a utilização do slogan educação ambiental, empresa sustentável, uma escola preocupada com o meio ambiente, e a gente tem visto isso se propagar nas mídias, nas notícias que envolvem as questões ambientais, porque está na moda ser sustentável. Então a gente tem que a sociedade ela foi evoluindo rumo a esta modernidade. E essa modernidade ela tem feito com que a demanda dos recursos naturais, a gente tem percebido, e a gente tem consciência disso, que é um recurso que é finito. E do jeito que a gente está explorando esse ambiente, de modo inconsequente muitas vezes, pode ocasionar a destruição desse ambiente. Então a gente tem cada vez mais, por conta dessa destruição do meio ambiente, a gente tem visto crescer, especialmente nas mídias, a discussão sobre ecologia, a política verde, o direito ambiental, a tecnologia limpa. Se a gente for observar, inclusive na nossa cidade, a gente tem percebido cada vez mais empresas que trabalham com a energia solar. Aí vem com o slogan da energia sustentável, a preocupação com o meio ambiente, a ciência complexa, a sustentabilidade empresarial, que vocês inclusive abordaram lá na nossa discussão, de que nós temos empresas na cidade que trabalham pautadas, ou pelo menos tem uma das práticas necessárias para ser uma empresa sustentável. Então isso tem se tornado modismo. E esse modismo ele precisa ser refletido. Porque a gente não pode pensar na educação ambiental como uma moda. Porque uma moda é aquilo que vem e que depois passa. E a educação ambiental não pode chegar um momento que acabe, pare de acontecer e que venha uma outra moda. Não é isso. Quando a gente fala de educação ambiental, a gente fala de uma política. A gente fala de uma política pública. Então, não deve ser algo apenas por modismo. Então, a gente tem a necessidade de se atentar para a utilização do termo educação ambiental, para que a gente não reduza, não banalize esse termo, que a gente precisa entender que o conceito de educação ambiental ele foi construído, ele não surgiu do nada. Ele passou por um processo de construção, que é isso que nós iremos ver na aula de hoje. Como esse termo educação ambiental ele foi construído? Bom, aí a gente tem lá que a educação ambiental, o uso do termo, educação ambiental, ele surge, ele emerge na Conferência das Nações Unidas sobre
sobre o ambiente humano. Isso lá em 1972, então a gente vê que já tem um certo tempo. E aí esse conceito ele ganha visibilidade, tanto como conceito como prática. E o que seria, né, o que foi discutido nessa conferência? Seria a inserção da dimensão ambiental na educação. Foi nessa conferência que começou a se pensar em como a gente pode inserir no campo educacional a discussão sobre as questões ambientais, a dimensão ambiental, porque estávamos percebendo cada vez mais que a gente está utilizando esse recurso, que é finito, de modo a destruí-lo sem pensar nas gerações futuras. Então, apesar de toda a evolução das correntes teóricas nas universidades, ainda a gente tem uma ideia de prática de educação ambiental muito limitada, pensando apenas na realização de eventos, palestras e distribuição de panfletos. Eu quero que o profissional aqui que vai se formar, né, para ser professor, o pedagogo, preste bastante atenção nesse momento. Porque o que é que acontece corriqueiramente nas escolas, nas universidades, nos ambientes, né, de formação institucional da educação? É que se limita a discussão da educação ambiental apenas em datas específicas, por exemplo, na comemoração do Dia da Água, no Dia do Meio Ambiente, quando pensa no Dia do Índio, aí vai pensar na questão da preservação cultural e em datas específicas. A escola passa o ano inteiro produzindo, por exemplo, lixo e jogando no meio ambiente de modo desordenado. A escola passa o ano inteiro pensando, né, em uma política educacional não pautada nas questões ambientais. Mas quando chega no Dia da Água, no Dia do Meio Ambiente, discute-se a necessidade da preservação. Esse tipo de ação, apesar de ser benéfica, porque é pior quando não se lembra, mas é uma ação que não tem trazido tantos resultados eficazes. Porque isso fica apenas em uma discussão muito pontual. A gente precisa entender que a discussão da educação ambiental, ela tem que perpassar por todos os espaços. Então não é só no Dia da Água, no Dia do Meio Ambiente, que o jornal anuncia sobre a necessidade de preservação, que as pessoas postam coisas nas redes sociais, no que diz respeito à preservação. Isso precisa ser uma atitude rotineira, uma atividade contínua. A gente só consegue conscientizar se a gente tem uma atitude que seja contínua. Então, a gente não pode ficar pautado apenas nos projetos superficiais, que visam apenas informar e sensibilizar. E pensar não apenas nas consequências de um problema ambiental, porque normalmente, como é que acontece? Depois que o problema ambiental ele acontece, é que vamos pensar em soluções para os problemas. A gente precisa pensar de forma mais aligeirada em relação a isso. A gente precisa pensar em como evitar os problemas. Não é depois que os problemas ocorrem que a gente deve pensar nas soluções, mas como evitar esses problemas. Então, hoje nós temos, de modo geral, no campo educacional, uma discussão sobre a educação ambiental de forma muito limitada, pensando apenas em datas específicas. E aí eu trago algumas imagens. Por exemplo, né, essa charge que diz: mãe, a prefeitura fez algum convênio com São Pedro? Não. Por quê, filho? Porque a chuva está levando todo o lixo. E aí a gente associa, muitas vezes, as enchentes a uma questão governamental, sem pensar que há ações diárias que podem estar induzindo a um problema ambiental, a questão do lixo, jogado na rua de modo indevido, no horário errado, o papel da bala que eu simplesmente jogo no chão. Então, são atitudes que devem ser pensadas a todo momento. Lixo e seu impacto ambiental. Será realmente que o problema ambiental é o lixo? Ou as pessoas que produzem esse lixo, como produzem e como direcionam esse lixo? Para onde que esse lixo é jogado, é gerado, é levado? Como é gerado? Para onde é levado? Será que o problema é realmente o lixo? Ou será que é como a gente faz a gestão desse lixo? Uma outra imagem que tem assim, viralizado na internet, em todas as áreas, é o uso
uso exacerbado, né? Que a gente joga na praia de qualquer jeito, que a gente joga em todos os ambientes, que é o uso do canudo plástico. E aí a gente precisa parar para pensar. A gente tem uma campanha imensa sobre o canudo. Salvem as tartarugas. Eu não estou aqui, gente, dizendo que a campanha é inválida, não. Mas a gente precisa de uma reflexão para pensar o seguinte. Se há campanha para o canudo plástico, que é altamente prejudicial, mas será que só tem um canudo plástico no mar? E essa imagem, ela problematiza isso. Tem uma pessoa pegando, né, a salvadora pegando os canudos, mas lá tem garrafas PETs, tem sacolas, tem pneus. Então, será que o único problema ao mar é o canudo? Então, a gente precisa fazer esse processo reflexivo. Lixo no lixo. Essa é a imagem de uma campanha de uma prefeitura no combate à dengue, ao mosquito da dengue. Lixo no lixo. E aí, associa que a gente deve jogar o lixo no lixo por conta do mosquito da dengue. Ora, mas é só por conta do mosquito da dengue? Eu só vou fazer essa campanha por conta do mosquito da dengue ou porque eu preciso, na verdade, de uma educação ambiental para perceber, de uma consciência ambiental, para perceber que eu preciso cuidar desse espaço do meio ambiente para que as futuras gerações consigam desfrutar desse espaço. Então, eu não vou cuidar do meio ambiente porque pode ocasionar, por exemplo, né, o crescimento, o aumento do mosquito da dengue. Na verdade, eu preciso cuidar do meio ambiente porque o meio ambiente ele é finito. É dali que nós temos todos os recursos para a nossa sobrevivência. Eu preciso cuidar por causa da nossa sobrevivência de modo geral. Então, falando um pouco sobre a educação ambiental, quando nós buscamos ser efetivos no processo educativo, nós precisamos ir além do repasse de informações e trabalhar o público não como receptores que se comportam passivamente, mas como sujeitos que pensam, agem e remodelam as informações de acordo com suas vivências e, portanto, a partir dos distintos pontos de vista encontrados em uma sociedade heterogênea como a nossa. Então, a gente precisa ir além do que o repasse das informações. As pessoas, elas pensam, as pessoas, elas refletem. Então, não é apenas distribuir panfleto. Olha, pense que coisa que chega a confundir a nossa cabeça. No Dia do Meio Ambiente, eu vou discutir a preservação ambiental. E eu distribuo panfletos na rua. Pense, se eu estou trabalhando com a consciência ambiental, distribuir panfleto também não vai gerar resíduo, que vai ser um problema ambiental? Então, pensar nessas coisas. Então, você que é o estudante de administração, por exemplo, quando você chegar na empresa, né, para poder administrar, e aí você pensar em uma empresa, né, sustentável, desenvolvimento empresarial de modo sustentável, é pensar, talvez, que a melhor forma de fazer uma propaganda pode não ser o panfleto nas ruas, porque o panfleto na rua há uma geração de resíduo. E se eu penso em uma política sustentável, eu não posso estar contribuindo para essa geração de resíduo que depois vão ficar nas ruas. A gente não tem um aterro sanitário, nós temos um lixão. E aí? É pensar, talvez, no período de campanha eleitoral, a distribuição de santinhos. Se você faz parte de um grupo político, por exemplo, que pensa no desenvolvimento ambiental, no desenvolvimento sustentável, talvez a melhor saída não seja distribuir os santinhos, porque você vai ter um encontro de ideias, um confronto de ideias, de interesses aí. Então, é pensar essas questões enquanto professores, né, e enquanto, né, futuros administradores. A gente precisa ter essa reflexão, esse processo reflexivo. E aí eu vou apresentar para vocês um breve histórico, né, sobre a educação ambiental. E aí eu trago lá a questão da Revolução Industrial do século XVIII, que todo mundo, eu acredito que conheça, todo mundo aqui passou pelo ensino médio e discutiu lá em história a Revolução Industrial, que foi um processo, um boom que a gente teve no desenvolvimento, né, em todo o território. Então, foi um desenvolvimento tecnológico bastante expressivo.
E aí a gente teve a substituição do homem pela máquina, né? A gente teve a inserção do polo industrial no processo de produção fabril, né? Então, assim, a gente tem nesse período o uso intensivo de energia fóssil, né? Vinda do petróleo. E a gente tem hoje que é a nossa maior fonte de energia. E aí, se a gente for pensar que esse processo de exploração do petróleo, ele ocasiona diversos problemas ambientais. A gente tem também uma superexploração dos recursos naturais. A própria extração do petróleo é um processo de superexploração dos recursos naturais. A gente tem uma grande uso do ar, da água e do solo. Para quê? Para ser ambiente de depósito de despejos. É o esgoto. É o esgoto das fábricas. Os dejetos das fábricas, dos produtos que são produzidos. Tudo isso é canalizado para a água, para o ar e para o solo. Então, a gente tem um uso dos nossos recursos naturais, que são recursos finitos, de modo muito exagerado. E isso acabou trazendo sérias consequências para o meio ambiente. Como a gente tem dito, o nosso ambiente que é finito. Então, pessoal, a gente encerra esse primeiro momento dessa aula e nós retornaremos na próxima aula discutindo o processo histórico de construção da educação ambiental. Então, a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!